Pessoal, esse vídeo é sobre refração ondulatória. Segue o vídeo aí. O que vem a ser a refração? Ao mudar de meio de propagação, a onda sofre mudanças em sua velocidade, no comprimento de onda e pode sofrer desvios, tá? Então é o seguinte, cara, devido à troca de meio de propagação, nós temos aí um aumento de densidade ou diminuição de densidade desse meio. Para uma onda luminosa, se você aumenta a densidade desse meio, você dificulta a passagem dela. Já para uma onda sonora, quanto maior a densidade desse meio, maior facilidade para ela ser propagada. Então, para uma onda eletromagnética, aumentou a densidade, dificulta. Para uma onda mecânica, aumentou a densidade, facilita a propagação dessa onda. Agora, importante, cara, é muito importante isso aqui, ó, não ocorre alteração de frequência. Então, isso é evidente quando você pega um laserzinho, né? No ar, ele é vermelho, dentro de um aquário, dentro d'água, ele continua vermelho. Quer dizer, a frequência continua vermelha. A frequência da onda não muda, o que vai mudar a velocidade de propagação e o comprimento de onda. E pode ocorrer desvio ou não. Aí eu coloquei uma figura de um tsunami, vou fazer um exemplo depois lá no final, um exemplo de exercício. Então eu posso considerar aqui meios distintos. Tá? Um meio de maior profundidade, um meio de menor profundidade. A profundidade vai fazer com que o comprimento de onda diminua, a velocidade de propagação da onda diminua. Ocorre aumento, né, da amplitude. Essa é outra história. Tudo bem? Vai ocorrer esse refluxo ondulatório aqui, mas é importante você perceber que a profundidade, né, do oceano também influencia, como se fossem meios diferentes para velocidade e comprimento de onda dessa onda, né, tsunami aqui. Índice de refração. O índice de refração ele vai dar razão entre as velocidades de dois meios distintos. Então vamos lá, o índice de refração mede quantas vezes a velocidade da onda em determinado meio é maior que em outro, ou seja, a razão de velocidade. Devido à troca de meio de propagação, a onda muda sua velocidade e o índice, né, esse índice de refração, essa letra N, o índice de refração nos mostra a razão desse aumento ou diminuição. Então tá aqui, pessoal. É uma razão, velocidade do meio 1, dividido pela velocidade do meio 2. Então, por exemplo, índice de refração vale 2. Significa que a velocidade do meio 1 é o dobro da velocidade do meio 2. O índice de refração do ar, cara, em relação ao vácuo, é sempre 1, pessoal. Isso é fixo. Porque a velocidade da luz no vácuo é C, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E a velocidade de propagação da luz no ar é em torno de 2,8, 2,9 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, como é muito próximo, essa razão aqui é próxima de 1. Então, é fixo, pessoal. Índice de refração da luz no ar é sempre 1, tá? Isso aqui é a constante que eu tenho por enquanto. Uma proporção interessante, né, que o índice de refração ele pode ser o C sobre V, velocidade da luz no vácuo, velocidade da luz de determinado meio. Tudo bem? Agora, repara, o C é de constante. Então, qual é o comportamento proporcional de N e V? Eles são inversamente proporcionais. Então, teremos, pessoal, esse gráficozinho aqui, ó, essa hipérbole, né, equilátera, tudo bem? Indicando, ó, velocidade grande, índice de refração pequenininho. Velocidade pequenininha, índice de refração é grande. Justamente porque, se você aumenta o índice de refração, você diminui a velocidade desse meio. Porque o fator que multiplica aumentou, então a velocidade diminuiu. Eu posso também escrever, ó, C como N vezes V. V do meio. Então, o índice de refração também ele mede quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior que a velocidade da luz em determinado meio. Vamos para refração unidimensional, um pulso, né, se propagando em uma corda e trocando essa corda para outra. Então, ele está numa corda mais fina, cuja densidade linear é menor, e vai passar para uma corda mais grossa, densidade linear maior. Então, o pulso incidente, a velocidade VA, quando ele chega nessa corda mais densa, ele encontra dificuldade. Pessoal, é o seguinte, a refração e a reflexão, os fenômenos ondulatórios eles ocorrem simultaneamente. Quando você chega perto de uma piscina, você consegue enxergar o fundo da piscina. Refração, trocou de meio.
mas também há a possibilidade de você se enxergar. Então você se enxerga, simultaneamente enxerga o fundo. Ocorre a refração e a reflexão simultaneamente. A gente separa os fenômenos para melhor estudar. Porém, aqui eu tenho que falar os dois juntos, tá? O pulso incidente, quando encontra uma corda mais grossa, lembra de reflexão em extremidade fixa? Ele vai bater, vai encontrar dificuldade e vai voltar. O pulso refletido, pessoal, volta com inversão de fase. Tá aqui, ó. Antes ele ia para cima, ele vinha por cima, né? Se propagando para a direita. Quando ele volta, o pulso refletido, ele volta com a inversão de fase. Tudo bem? Já o pulso refratado, não. Ocorre uma diminuição no comprimento de onda, a energia diminui, né? A velocidade também, porém, nós temos um pulso refratado, que trocou de meio, e um pulso refletido, que encontrou dificuldade na reflexão e voltou com a fase invertida. Já quando eu tenho, né, um pulso propagando uma corda mais densa por uma menos densa, ocorre facilidade aqui, pessoal. Não tem dificuldade para reflexão, tudo bem? O pulso refletido não inverte a fase, ele volta um pedacinho, tá? Mas sem inversão de fase. E o pulso refratado, tá aqui, ó. Pulso refratado, trocou de corda, lembra? Refração é a troca de meio. Pulso refletido, voltou para o meio de origem. Importante que aqui ocorre inversão de fase, se encontra dificuldade. Se encontra facilidade, que a corda é menos densa, não ocorre inversão de fase. Agora a refração, né, no mundo bidimensional. Pessoal, eu não vou falar de tridimensional, como nós já vimos aí na reflexão, eu consigo desenhar o tridimensional no plano, tudo bem? Essa é uma das leis, né? Eu vou chegar já nesse slide das leis. Então, por enquanto aqui, pessoal, tenho o meu pulso, né? A minha onda, meu raio de onda incidente, o raio de onda incidente que dá a direção da onda, aqui as frentes de onda, tudo bem? Que representam, no caso, cristas. Distância de crista a crista é o lambda. Então, repetindo, raio incidente, ângulo de incidência em relação ao normal, lambda incidente, né? O lambda no meio 1, trocou de meio. Então, essa onda, ó, encontrou dificuldade. Já vou falar disso aqui. Encontrou dificuldade, a velocidade diminuiu, o comprimento de onda diminuiu. E repara, como aproximou da normal, o ângulo de refração também diminuiu. Então, galera, tem três possibilidades aqui ó, na refração. Se o raio encontrar dificuldade, se a onda encontrar dificuldade, se aproxima da normal. Tudo bem? Se a onda encontrar facilidade, aumenta a velocidade, se afasta da normal. Percorre uma maior distância no mesmo tempo. Agora, a única incidência que não ocorre desvio é essa incidência aqui perpendicular. A velocidade pode aumentar, pode diminuir, tudo bem? Então, quando a incidência é perpendicular, caso 3, não tem desvio. Quando a incidência do meio mais para o meio menos, ou seja, ocorre um aumento da velocidade, esse raio se afasta da normal. Quando a incidência do meio menos para o meio mais de índice de refração maior, no caso para a luz densidade maior, ocorre aqui uma aproximação desse raio, tudo bem? Uma diminuição da velocidade. Diminuição, aumento, aqui não tem como dizer, só dizer que não ocorre desvio. Então, nesse meu exemplo, dá para perceber que a onda perdeu velocidade, porque o raio de onda se aproximou da normal, tudo bem? O comprimento de onda diminui e a velocidade também diminui. Para provar isso, está aqui a equação de onda, V igual a lambda vezes F, né? A frequência na refração, isso é muito importante. Falei lá no início. A frequência da refração é constante. Então, V e lambda, né, velocidade e comprimento de onda, são diretamente proporcionais. Do meio 1 para o meio 2, a velocidade diminuiu, o comprimento de onda também diminuiu. Temos aqui, pessoal, as leis da refração. A primeira lei é igualzinha da reflexão, tá? O raio incidente anormal e o raio refratado são coplanários. Por isso que eu posso desenhar uma refração tridimensional na bidimensional. Coplanar significa estar contido no mesmo plano, correto? Então, eu consigo fazer uma refração tridimensional e transportar isso para bidimensional. A segunda lei, a mais famosa, a lei de Snell-Descartes, que fala seno I sobre seno R, N2 sobre N1.
lambda 1 sobre lambda 2, V1 sobre V2. Então, repara o seguinte, aqui eu tenho meio 1 e meio 1. Tudo diretamente proporcional. O seno, o ângulo estando entre 0 e 90, se o ângulo aumenta, o seno também aumenta. Então, ângulo e seno diretamente proporcionais. O seno é proporcional ao comprimento de onda e à velocidade. Esses três caras aqui de cima são diretamente proporcionais. Ah, professor, mas os caras de baixo também? Esses três caras aqui de baixo, meio 2 e meio 2, também são diretamente proporcionais. Se o ângulo diminuiu, o seno diminuiu, o comprimento de onda também diminui a velocidade consequentemente. Agora, repara, o índice de fração, cara, o N2 está em cima e o N1 está embaixo. Lembra que eu falei com vocês lá no início, índice de fração, que ele é inversamente proporcional à velocidade? Ah, então deixa eu ver se eu entendi. O índice de refração é inversamente proporcional à velocidade. E a velocidade é proporcional ao comprimento de onda. Então, o que acontece com a velocidade acontece com o comprimento de onda, acontece o contrário com o índice de refração. Repetido. Agora, completando a lei. O que acontece com o ângulo, acontece com o seno. Acontece com a velocidade, acontece com o comprimento de onda. São diretamente proporcionais. Agora, o índice de refração ele é inversamente proporcional. Vai acontecer o contrário. Por isso que o único que tem 2 aqui em cima é o índice de refração. O resto, os dois aqui estão tudo embaixo, ó, meio 2 embaixo, meio 1 em cima. Só o índice de refração que troca, pois é inversamente proporcional. Então, pessoal, vamos para o exemplo de uma questão que envolve, né, esse raciocínio de tsunami. Nós temos a onda aqui se propagando na região 1, com determinada profundidade, tá? Velocidade V1, lambda 1. Os dados estão aqui, o lambda 1 vale 2 metros e o lambda 2, 0,8. A profundidade diminuiu, consequentemente a velocidade também e o comprimento de onda também. Ele pede justamente isso, a razão das velocidades, V1 sobre V2. Ele deu lambda 1 e deu lambda 2. Bom, escrevendo a equação de Snell-Descartes aqui. Aqui está a equação de Snell-Descartes, né? A lei de Snell-Descartes. O pedacinho que eu vou usar é só esse aqui, pessoal. Só esse pedacinho. Então eu tenho lambda 1 sobre lambda 2 igual a V1 sobre V2. Vocês podem ver que a proporção é direta. Então é só pegar 2 dividido por 0,8. 2 dividido por 0,8, 20 por 8, 10 por 4, 2,5 é a razão. E detalhe, razão é sem unidade, tá, pessoal? Bom, outro exemplo de questão de refração que eu tenho que fazer com vocês é desse tipo aqui, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que te provar é que o ângulo entre o raio de onda e a normal é o mesmo ângulo entre a frente de onda e a superfície, tanto na incidência quanto na refração. Esse tipo de questão é muito comum, tá, pessoal? Bom, provando que esses ângulos são iguais. Galera, a normal sempre forma 90 graus com a superfície, então esse ângulo aqui é de 90. Superfície normal, perpendiculares entre si. Por isso que o nome dessa reta é reta normal. Então, se aqui é 30, aqui vale 60, correto? É o ângulo complementar. O ângulo entre a frente de onda e o raio de onda é sempre 90 graus. Então, eu tenho 90, 60, que falta quanto? 30. Eu estou provando que esse ângulo é igual a esse. Finge que você não sabe que esse ângulo aqui é 45. Finge que você não sabe. Então, olha só, eu tenho aqui 45, para 90 sobra 45. Aqui é 90, raio de onda com frente de onda, obrigatoriamente aqui também tem que ser 45. Então, a primeira coisa que você tem que observar em questões desse tipo, que o ângulo é o mesmo entre o raio de onda normal, frente de onda e superfície. Tudo bem? Vamos para a questão. Ele deu aqui uma frequência de 20 Hz, e uma velocidade no meio 1 de 340 metros por segundo. Ele está pedindo na letra A velocidade de propagação da onda no meio 2. Vamos lá, galera. Lei de Snell-Descartes. Seno de I, seno de 30, sobre seno de 45, igual a V1 sobre V2. Bom, essa lista vai ficar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, vocês podem ver que nessa questão, número 8, ele deu a tabela ainda de seno e cosseno, tá? Então é muito fácil. Eu tenho o seno, tenho o cosseno, tenho o V1, facilmente calculo o V2. Então vamos lá. Seno de 30 é meio, de 45 raiz de 2 sobre 2.
O V1, 340 e o V2 vou descobrir. Então, pessoal, V2 fica 340 raiz de 2. A letra B pede o comprimento de onda no meio 2. Só vou chegar para cá um pouquinho. Então, eu posso escrever V1 sobre V2 igual a lambda 1 sobre lambda 2. Ah, mas eu não tenho lambda 1. Posso ter, cara. Lembra que ele deu a frequência na refração é constante? Isso eu quero falar com vocês, a frequência não muda. Então, vale no meio 1, vale no meio 2. Então, o lambda 1 vai ser V1 sobre F. Então, o lambda 1 vai ser 340 dividido por 20, ou seja, 17 metros. Então, eu tenho lambda 1 sim, 17 metros. Então, o V1, 340. O V2, 340 raiz de 2. O lambda 1, 17. O lambda 2, estou querendo, né? O comprimento de onda no meio 2. 340 eu posso passar o cerol aqui. Então, fica lambda 2 igual a 17 raiz de 2. Se você aproximar a raiz de 2 para 1,4, vai dar a resposta certinha. Galera, espero que tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima.